Olá, meus amigos. Meu nome é Áurea e sou estudante de Naturologia Clínica na Faculdade ICECAP, sediada em Brasília, sob a coordenação do professor Dr. Jean Alves Cabral. E eu estou encerrando o meu curso, no qual eu produzi um artigo científico como trabalho conclusivo de curso, e nele o meu tema foi a importância da água para a humanidade. Aqui nessa breve manifestação regimental para o curso que estou participando, eu venho apresentar a todos vocês as minhas impressões sobre a naturologia clínica e o tema que eu apresentei como minha defesa monográfica, conclusiva, trabalho único meu, para o final do curso. Resumirei para vocês um pouco sobre naturologia clínica e em seguida sobre o tema que fiz. A naturologia clínica é a ciência da área da saúde que estuda e aplica as terapias naturais e técnicas convencionais de cuidado para a promoção, recuperação e manutenção da saúde. A naturologia clínica atua no cuidado à saúde de forma holística, procurando entender a mesma como resultado da interação dos fatores físicos, emocionais, intelectuais e espirituais do indivíduo em sua relação com a natureza. A naturologia clínica, ela cuida do ser humano como um todo e não por partes. Segundo Afonso, 1978, página 83, Apud Cabral, 2014, página 10, a ciência que, opondo-se ao artificialismo, estuda as leis naturais que regem nossa existência e, mediante o cumprimento das ditas leis, aspira ao aperfeiçoamento humano integral. O primeiro conceito fundamental, conforme Cabral, em 2016, página 12, naturologia clínica é a homeostasia. Sem ela, não existe compreensão humana sobre a própria vida humana. Sem sua significação, não podemos estabelecer qualquer critério de construção de uma doutrina médica e responsável. A melhor definição que encontramos para a homeostasia é a capacidade natural de nosso próprio organismo estabelecer para si mesmo a defesa, autorregulação, desintoxicação, revitalização e restauração. Como segundo conceito fundamental da ciência naturológica clínica, citado por Cabral em 2016, página 18, é o equilíbrio hemunctorial. Sem ele, não existe compreensão humana sobre a normalidade funcional homeostática, que é a base da própria vida humana. Sem sua significação, não podemos estabelecer qualquer critério de construção de uma doutrina médica séria e responsável. A melhor definição que encontramos para equilíbrio hemunctorial é: as entradas de substâncias em nosso organismo devem ser proporcionais ou compatíveis com as saídas de substâncias que sazonam em nosso organismo. Deste equilíbrio dinâmico surge toda a harmonia química do corpo humano. O desequilíbrio, principalmente nas saídas, causará intoxicação, que é a causa de todas as doenças corporais. O Dr. Tom Douglas, numa reunião anual da American Medical Association, disse o seguinte: se tão somente conhecêssemos o bastante, todas as doenças poderiam ser evitadas e curadas pela nutrição apropriada. Se pudermos ajudar os tecidos a repararem-se a si mesmos, corrigindo suas próprias deficiências nutricionais, poderemos fazer a velhice esperar. Outro médico americano, o Dr. George de Crilly, diretor da Crilly Clinic, disse: não há morte natural. Todas as mortes das assim chamadas causas naturais são meramente o ponto final de uma progressiva saturação ácida.
E para citar apenas mais uma autoridade médica, transcrevemos as palavras do famoso cirurgião inglês Sir William Arbuthnot. Existe apenas uma doença, a drenagem deficiente. E depois, falando numa recepção feita pelo corpo médico do John Hopkins Hospital and Medical College, disse referindo-se ao câncer: ele é causado por venenos criados em nosso corpo através do alimento que comemos. O que devemos então fazer se queremos evitar o câncer? É comer pão de trigo integral, frutas e hortaliças cruas. Primeiro, para que sejamos melhor nutridos, e segundo, para que melhor possamos eliminar os dejetos. Drene o corpo de seus venenos, alimente-o apropriadamente e o milagre estará feito. Ninguém precisa ter câncer, contanto que se dê ao trabalho de evitá-lo. Lima, Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, São Paulo, 1985, página 18, Apud Cabral, 2016, página 19. Segundo Manuel Lesaet Tacharan, em 1979, página 68, adoecemos, ou seja, perdemos a saúde ou a normalidade funcional do organismo por alteração do calor que deve ser uniforme em todo o corpo. Por outros termos, as funções de nutrição e eliminação alteram-se conforme for maior ou menor o calor nos órgãos correspondentes. Temos visto que o estado do doente é caracterizado por febre gastrointestinal. Esta febre altera e mata porque desnutre e intoxica as suas vítimas. Com efeito, a febre do aparelho digestivo transforma em putrefação o conteúdo intestinal, alterando também as funções de nutrição e eliminação dos pulmões e da pele. Não existe qualquer possibilidade de recuperar-se verdadeiramente a saúde de uma pessoa se ela estiver com lixos tóxicos retidos em seu interior. Não existe possibilidade natural e lógica de se restaurar a saúde de uma pessoa sem que seus intestinos funcionem bem, sem que seus rins eliminem satisfatoriamente as toxinas presentes no sangue, sem que a pele possa suar livremente e sem que os pulmões possam respirar puro e eliminar gases e mucosidades pútridas. Segundo Cabral, 2014, página 68. Segundo White, em 1994, página 216, Apud Cabral, 2016, página 48, o povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam as moléstias. É verdade que elas, por vezes, proporcionam temporário alívio e o paciente parece restabelecer-se em resultado de havê-las usado. Isto se dá porque a natureza possui bastante força vital para expelir o veneno e corrigir as condições ocasionadoras do mal. A saúde é recuperada a respeito das drogas, mas na maioria dos casos ela apenas muda a forma e o local da moléstia. Muitas vezes o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas os resultados permanecem no organismo, operando posteriormente grande dano. Afirma ainda White, em 2005, página 234, que o maior número, todavia, sofre devido à sua própria direção errônea. Desatende aos princípios de saúde os seus hábitos de comer e beber, vestir e trabalhar. Sua transgressão das leis da natureza produz os infalíveis resultados, e ao sobrevir-lhes as doenças, muitos não atribuem seu sofrimento à verdadeira origem, mas murmuram contra Deus por causa de suas aflições. Mas Deus não é responsável pelo sofrimento que se segue ao menosprezo da lei natural. Gostaria de falar ainda para vocês sobre algumas citações feitas por Acharan. Acharan declarou que a primeira virtude do homem é amar o Supremo Arquiteto, autor da natureza de todos os bens que desfrutamos.
O corpo são goza de paz espiritualmente clara e coração alegre, reinando harmonia nas funções fisiológicas e no estado de alma. O homem que goza de saúde física e moral procura o bem do seu semelhante. A maldade e os vícios são geralmente consequências de estados patológicos do nosso organismo, já que o nosso espírito, através dos nossos órgãos corporais e de um sangue viciado e envenenado, mantém um estado de irritação, congestionamento dos centros nervosos, que os faz agir fora da ordem, caindo-se assim em atos delituosos. O homem que se sente e aproveita diariamente os benefícios naturais tem um coração constantemente elevado ao Criador, colocando-se num plano mais alto que o afasta das misérias do vício. Além disso, as suas energias vigorizadas são suficientes para dominar as paixões e sobrepor-se às adversidades da vida. Não esqueçamos que saúde é virtude, alegria e bem-estar. Doença é sinônimo de vício, desgosto, dor e desgraça, sob todos os pontos de vista. Lei natural é a vontade do Criador, que impõe à criatura uma norma para cumprir seu destino moral ou físico. Encontramos essas citações no livro A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lezaé Tacharan. Agora falarei para vocês um pouco sobre o meu tema, a importância da água para a humanidade. A água é muito importante para a nossa existência e sobrevivência. É o líquido mais significativo que existe em nosso planeta, sendo de maior relevância para a vida do ser humano. Reveste 70% da superfície terrena e representa 70% do peso corporal, além de regular a temperatura interna do nosso organismo, sendo essencial a todas as funções orgânicas. Esse líquido, o qual necessitamos tanto e sem o mesmo não podemos viver, está se tornando um bem cada vez mais escasso e mais raro. Sabemos que nosso corpo representa a maior parte de água em nosso organismo. E quantas vezes não damos o devido valor a esse bem tão precioso, esquecendo de repor a quantidade suficiente a qual as nossas células necessitam. Conforme Parker, o livro do corpo humano, que é esse livro aqui que estou mostrando para vocês, esse é o livro do corpo humano. Então, ele mostra cerca de 2/3 do corpo se compõe de água e das várias substâncias existenciais nela dissolvidas. Esses líquidos têm inúmeros papéis vitais em muitos sistemas corpóreos. Eles se encontram nas células envolvendo tecidos e, mais obviamente, no sangue e na linfa. A maioria das partes do corpo se compõe principalmente por água. Os tecidos são 70% a 80% líquidos, o que significa que órgãos como o encéfalo e os intestinos têm tipicamente 3/4 de água. O plasma sanguíneo tem mais de 90% de água, enquanto os ossos contêm quase 25%. A gordura tem de 10 a 15% de água na sua composição. A água é um excelente solvente. Milhares de substâncias dissolvidas nela são usadas nas reações bioquímicas do corpo. Essas reações são a base fundamental da vida. A água é também um eficaz sistema de transporte. Ela se move pelo corpo distribuindo nutrientes, coletando e entregando materiais eliminados. Os líquidos espalham o calor de partes ativas do corpo, como músculos em exercício, para áreas mais frias, auxiliando assim na termorregulação. O corpo usa líquidos como amortecedores de impacto para acolchoar áreas sensíveis, como o encéfalo, os olhos e a medula espinal.
Os líquidos também funcionam como lubrificantes no interior do corpo, de modo que os tecidos e órgãos deslizem uns sobre os outros com um mínimo de atrito. Pequenas quantidades de líquidos específicos que se especializam neste papel incluem o líquido pleural em volta do coração e o líquido sinovial dentro das articulações. Já vimos que todas as nossas células necessitam de água, de líquidos para sobrevivermos. Nosso corpo vivo e equilibrado. Sem esse líquido tão importante, entraríamos em desequilíbrio homeostático e não sobreviveríamos. A ingestão de água deve ser estimulada, recomendando-se o consumo de 2 a 3 litros por dia, de preferência nos intervalos das refeições. A água é de extrema importância para todo o nosso organismo. A ausência dela ocasiona deficiência dos nutrientes que compõem as nossas células, causando assim homeostasia deficiente, ou seja, doenças. Segundo Acharan, em 1979, página 27, ele afirma que a natureza deu-nos a água como única bebida e pô-la à nossa disposição com mão generosa no rio, na fonte ou no ribeiro. A água é a bebida natural e não só é um alimento, mas também um medicamento, tanto interna como externamente. A água purifica e é este o efeito que produz, usada em forma de bebida ou em banhos. Como qualquer alimento, a quantidade de água que precisamos ingerir por dia é muito variável e depende de vários fatores. Entre eles estão a idade e o peso da pessoa, a atividade física que realiza e ainda o clima e a temperatura do ambiente onde vive. Para alguns, a ingestão de 2 litros de água por dia pode ser suficiente. Outros precisarão de 3 ou 4 litros ou mesmo mais, como no caso dos esportistas. É essencial que tanto a água bebida quanto a água utilizada em preparações culinárias sejam potáveis para o consumo humano, ou seja, estejam isentas de micro-organismos e de substâncias químicas que possam constituir potencial de perigo para a saúde humana. A água fornecida pela rede pública de abastecimento deve atender a esses critérios, mas, na dúvida, friutá-la e fervê-la antes do consumo garante a sua qualidade. Vemos o quanto essa palavra tão pequena tem um enorme valor, pois sem ela nenhum ser vivente poderá resistir e nenhuma maravilha da natureza aconteceria. Como prova, ao sermos gerados, já nos formamos e sobrevivemos dentro da água, que é o líquido amniótico. E ao nascermos, continuamos precisando dela até o fim de nossa vida. A água é essencial para os seres humanos, animais e plantas, sendo usada para saciar a sede, preparar alimentos e higiene pessoal, escovar os dentes, lavar as mãos. Dessa forma, a água para consumo humano deve ser potável, ou seja, deve atender ao padrão de potabilidade estabelecido em norma pelo Ministério da Saúde e não oferecer riscos à saúde. Encontramos essa afirmativa na Cartilha para a Promoção e Proteção da Saúde do Ministério da Saúde, 2018, página 10. Água própria para consumo humano não pode conter micro-organismos patogênicos nem substâncias que representem risco à saúde em níveis superiores aos máximos permitidos, além de não poder apresentar características que causem rejeição por parte da população, como gosto, odor ou cor, que deixa a água com um aspecto desagradável. Caso observe alguma alteração na água, que é fornecida com odor ou coloração diferente da habitual, entre em contato com a empresa responsável pela distribuição da água ou com a Secretaria de Saúde do seu município.
Temos muitas informações a respeito da água. A água é um verdadeiro alimento e um verdadeiro medicamento. A água, minha gente, é vida. Em meio a essas afirmativas, temos várias citações bíblicas relacionadas ao tema, onde citarei algumas para vocês. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença e disse: vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Está em João, capítulo 9, versículo 1 e 7. Então Eliseu mandou um mensageiro até ele com esta ordem: vá e se lave 7 vezes no rio Jordão. Seu corpo ficará limpo e você ficará curado. Essa citação está em Reis, capítulo 5, versículo 10. Para quem tiver sede, eu darei de graça da fonte de água da vida. Está em Apocalipse 21, versículo 6. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Cobriste a terra com o manto do oceano, e as águas pousaram por cima das montanhas. Dão de beber a todas as feras do campo, e os asnos selvagens aí matam a sede. Está no Salmo 104, versículos 6 e 11. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dê-me de beber. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você que lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Esta citação está em João capítulo 4, versículos 7, 9, 10, 11, 13 e 14. Agora eu gostaria de prestar alguns agradecimentos e dedicatória. Dedico este trabalho em primeiro lugar a Deus, que sem a força e a iluminação dele, nada se concretiza. Também ao meu esposo e a meus filhos, que mesmo nos momentos mais difíceis permaneceram ao meu lado. A toda a minha família, em especial meus pais, que me deram todo o apoio. E ao meu professor, Dr. Jean Alves Cabral, que sem o seu ensinamento e de sua equipe, eu não teria chegado até aqui. Então, a palavra-chave nesse momento é gratidão. Gratidão a todos vocês. Boa tarde.